Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gênio ucraniano mais uma vez faz uma partida espetacular, com um monte de sacrifício, com um monte de tática. Partida linda que a gente vai ver aqui agora. Aram Hakobian, grande mestre armênio da mais alta qualidade, jogando contra ele, o campeão sem coroa, Vassil Ivanchuk. Ele que foi campeão mundial já de Blitz, quase foi campeão mundial de partidas clássicas na época que o Kasparov estava fora da FIDE, e ele era sempre o terror do Kasparov, o terror dos jogadores e dos grandes jogadores do mundo, e continua com uma qualidade incontestável de jogo. É claro, Vassil Ivanchuk não tem mais a mesma consistência de antigamente, mas a boa notícia é que a genialidade dele continua. E de quando em quando ele encaixa uma partida genial, tá bom? Então é muito bacana de acompanhar. E foi bem no torneio aqui o Ivanchuk também, viu? Claro, não é mais campeão dos torneios, não é mais ponta de tabela, nem nada disso. Mas, cara, a gente tá falando de um torneio bastante forte aqui. Pranav venceu, parabéns ao Pranav. Brandon Jacobson, esses caras são muito fortes. José Martinez, todos esses já foram acusados pelo Kramnik, eu acho. Não sei se o Pranav, mas o Brandon já, o Martinez já. O Tabatabaei, grande jogador também. Esses caras são muito bons, o Suleimanli, enfim, Nihal Sarin tá aqui, grandes jogadores, Abhimanyu Mishra, o Mittal, por aí vai, Pranesh também é bom, Alan Pichot, por aí vai. E aqui o Vassil Ivanchuk ficou na 25ª colocação com 4,5 pontos. Ficou um pouco longe dos 7 pontos do campeão do torneio, ainda assim um torneio bastante forte, ficou no meio da tabela aqui, um pouquinho mais para baixo, né? Então, mas muito bacana. Cadê? Teve brasileiro jogando aqui? Acho que não creio que tivemos algum brasileiro. Muito bem, meus amigos, bora dar uma olhada então aqui nessa partida. Hakobian jogando contra Ivanchuk, e o Hakobian abre essa partida com o peão do rei E4, foi jogado. Temos aqui C5, a defesa siciliana jogada pelo Ivanchuk. Cavalo vem para F3, D6. E depois de D4 abrindo a posição e trocas no centro, o cavalo vem para F6 atacando o peão. Temos a proteção do peão, e aqui, meus amigos, o Ivanchuk vai para o lance A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Teremos uma partida muito interessante. Essa aqui é uma das aberturas mais interessantes do xadrez. Bispo em E3 foi a escolha do Hakobian, dentre tantos lances que as brancas podem fazer aqui. Aqui é um universo de lance, tá? Não sei, deve ter um lance ruim aqui que leva garfo, mas tirando esse é bom, 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 esse é bom. Cadê esse aqui? F4 direto, bispo E3, bispo E2, tem turma que joga dama F3, por aí vai, galera. O negócio é infinito aqui, as possibilidades de jogar contra a Najdorf. Bispo E3 foi a escolha do Hakobian. Temos aqui diretamente o lance cavalo G4. Bispo atacado volta para casa de C1. O Ivanchuk volta o cavalo para F6. Bispo em E3 foi jogado. Cavalo G4. E depois de bispo C1 a partida empatou. O que vocês acharam dessa partida que eu trouxe para o canal? Mentira! A partida segue com bispo G5 aqui. Calma, pessoal. Não ia fazer isso com vocês, trazer uma partida assim, um bora em draw de 10 lances, né? Bora lá, aqui a turma quer jogo. Bispo G5 foi jogado. O Ivanchuk ataca o bispo. O bispo agora não tem o que fazer, volta para casa de C1. Esquisita essa abertura, né? E o cavalo volta para F6. E não dá mais para jogar bispo G5 por causa do peão aqui, beleza. E por isso a partida segue com bispo D3, desenvolvendo uma peça, preparando para guardar o rei, protegendo o peão central e dando liberdade para o cavalo. E6 foi jogado por Vassil, Roque coloca o rei em segurança, e aqui bispo D7. Tem estudo aqui, hein? Tem estudo pelo Ivanchuk. Segue o desarrolho, rei H1, prepara para soltar o braço na ala do rei. E o Ivanchuk segue o desarrollo das pedras com o cavalo C6. Cavalo de D em E2 foi jogado, o cavalo volta. E o Ivanchuk aqui, meus amigos, eu não sei se a gente tem já, essa posição já foi jogada, não. Aqui essa posição nunca foi jogada antes, então não podemos dizer que isso aqui é preparo do Ivanchuk nem nada disso. Olha o que o cara me rasga aqui na posição. G
5, esse é o Ivanchuk, muito criativo, totalmente fora da caixa. Ele vai para um lance que poucos jogadores teriam a audácia de jogar. O Akobian segue com o cavalo G3 e o Ivanchuk não permite cavalo H5 nem nada do tipo. Joga com o lance G4, tapando aqui a diagonal, restringindo e preparando esse ataque, cara. H5, H4... Que estratégia genial, G5, G4 foi jogado pelo Ivanchuk. Eu vou deixar a seta aqui. A partida seguiu com F4. E agora, meus amigos, o Ivanchuk segue com H5. E depois de bispo em E3, esse bispo tenta jogar de novo H4. Então, os 4 últimos lances do Ivanchuk foram G5, G4, H5, H4. Sensacional, o ataque do Ivanchuk tá chegando. Cavalo de G volta para casa de E2. E o Ivanchuk do nada começa a atacar na outra ala, B5. Não satisfeito em ter esmagado o Akobian na ala do rei, começa a ganhar espaço também na ala da dama. A3 tenta evitar o avanço para B4. O Ivanchuk segue o desenvolvimento. Dama C7, um lance interessante. Bota pressão na coluna C. Luta pela casa central. Dama D2 também conecta as torres, vai finalizando o desenvolvimento. O Ivanchuk pode jogar o bispo em fianqueto ou pode jogar o bispo aqui em E7, ele prefere jogar aqui em E7. Torre de A em D1 foi jogado pelo Akobian, o bispo continua protegendo aqui em D6, isso é interessante, né? E aqui torre C8 foi jogado pelo Ivanchuk, botando pressão na coluna C. Rei G1, é engraçado que o Akobian nessa partida jogou bispo vai, bispo volta, cavalo vai, cavalo volta, o rei vai, o rei volta. É imortal do Akobian ioiô, não é possível, todo lance que ele faz ele vai lá e volta. Ivanchuk segue com torre G8, bota pressão, começa esse ataque, o rei vai ficar no centro mesmo. Dama em E1 foi jogado e aqui temos o lance B4, diretamente ameaçando capturar o cachorro. Peão toma foi jogado, cavalo toma e nessa posição existe complicação. As brancas podem querer tomar o peão de H4, no entanto não é muito confortável você permitir, por exemplo, um cavalo por peão que imediatamente recupera material e vai para cima aqui do adversário com esse ataque descoberto. No entanto, os computadores dizem que daria para jogar um dama H6, um dama H5... um dama H4 e por aí vai, né? Isso aqui parece também que tá repetindo aqui um pouco. E, por exemplo, aqui voltaria para cá, e aí vem para cá, e aí volta para cá. Fica aquela coisa, vou e não vou. Os computadores dizem que essa seria a melhor linha para as brancas, talvez uma linha muito difícil. O Akobian segue aqui com o lance bispo D4, legal. E aqui, meus amigos, o Ivanchuk solta o braço, H3, o ataque na ala do rei chegou e chegou rápido. G3 tenta manter tudo fechado e aqui E5 foi jogado pelo Ivanchuk. Atacando o bispo, só expandindo. O bispo, pela 10ª vez na partida, volta para casa de E3. E aqui o Ivanchuk segue com o lance dama B7. Pressão no peão central, pressão nessa diagonal, pressão na coluna B. Uma boa posição para dama, com certeza. Dama em F2 foi jogado, protegendo o checkmate, pilhando nas casas escuras. Bispo em E6, jogado aqui pelo Ivanchuk. E aqui nós temos o lance torre D2, protegendo já mais um pouquinho a casa de C2. Ivanchuk segue com o lance cavalo D7, vai manobrando, agora aqui o cavalo sai da frente do peão de F. Não sei se ele vai querer de repente em algum momento preparar para jogar um F5. B3 foi jogado, o cavalo vem para casa de C5 e aqui então temos confusão à vista. Peão toma foi jogado, peão toma e bispo C4. Esse lance ataca o defensor de F7, que está atacado 2 vezes. Ou seja, as brancas estão ameaçando capturar o bispo e depois chegando aqui em F7. E o que o Ivanchuk faz? Prestem atenção no que vai acontecer aqui agora, porque é surreal. É surreal. O Ivanchuk vai para o lance torre G7. Rafa, faz algum sentido. Ele está protegendo o peão de F7, não tem problema se tomar o bispo agora, a torre garantiu a defesa do rei. Não é tão simples. Porque o lance que segue agora é bispo H6 atacando a torre. E o que jogar nesta posição? Eis a genialidade de Vassily Ivanchuk, meus amigos. Os dois com o tempo caindo, os dois jogando uma posição ultra caótica, ultra ardida, com ataques para os dois lados, as pretas com caroço aqui, esse peão de H3, né? O rei bem restrito, toda hora a dama tem que ficar vigiando aqui o mate. O rei aqui também não está seguro, a torre está atacada.
É possível jogar um torre H7, é verdade. Esse seria o lance que a maioria de nós jogaríamos. Fala bem a verdade. Eu jogaria torre H7. Eu jogaria tranquilo torre H7. Eu não veria outro lance, inclusive. Eu não sei se eu enxergaria outro lance nessa posição, a não ser o lance torre H7. Mas Vassily Ivanchuk não joga conforme os padrões normais, os lances previsíveis. Ele segue com o lance, meus amigos. Cavalo por E4. O quê? Você fala assim, tudo bem, deu um duplo, faz sentido, mas basta tomar o cavalo. A partida segue com o cavalo por E4 e o Vassily Ivanchuk agora tem uma peça a menos e tem uma torre atacada. Vassily Ivanchuk não tá ligando pra torre. Segue com o lance dama por E4 e a gente fica se perguntando o que tá acontecendo. A partida segue com o lance bispo por E6, trocando um pouquinho mais de peça. F por E6. E sim, meus amigos, a torre tá no ar lá em G7. O Akobian não pensa duas vezes e vai pro lance bispo por G7, captura essa torre e a gente vê que a barrinha tá gritando aqui que as pretas estão melhores. Vassily Ivanchuk aprontou, porque segue com o lance bispo C5 agora. A dama tá atacada, não dá pra tirar a dama daqui. O melhor que pode ser feito aqui é bloquear esse ataque. Por isso o cavalo D4 foi jogado. O Ivanchuk segue recuperando agora um pouco de material. Bispo toma, forçando aqui a captura. Você tem que entregar agora esse material. E dama toma. E no final das contas, o Ivanchuk tem um peão a mais. Não é possível isso. C4 foi jogado. Vamos entender por que não dama toma, por exemplo, seguido de... bispo toma. As pretas no final dessa bagunça toda tem um torre na sétima horizontal aqui com um ataque que pode ser decisivo. Por isso que genial isso. Por isso C4 foi jogado, protegendo o peão de C, a entrada da torre na sétima. Ivanchuk não para, segue com o lance cavalo C6 aqui, por enquanto a dama tá bem protegida. Bispo H6 foi jogado, tudo que as brancas queriam era começar esse ataque aqui de mate, mas não dá, a dama tá cravada. Bispo H6 foi jogado, de repente Bispo E3 seguido de ataque, pode ser uma boa combinação. O Ivanchuk não permite, mesmo com o tempo caindo, claro. O único lance da posição, dama por dama foi jogado. Torre toma e agora o cavalo centraliza. Ele tá de olho aqui, ele tá de olho lá. Esse cavalo é muito forte. Torre F8 com cheque foi jogado. O rei tem que proteger essa torre, o lance é forçado. E aqui, torre F7 com cheque de novo, o rei vai escapando como pode. B4 faz essa fortalezinha, o rei não passa por aqui. E o Ivanchuk segue com torre B8, castiga pra cima do peão. Não dá pra defender de bispo por conta de cavalo em F3, dando cheque, atacando. Não seria uma boa pras brancas. Por isso a partida segue com o lance bispo lá em F8, cara. A torre tendo que defender aqui, o bispo defendendo o peão. Ivanchuk segue com cavalo em F3 com cheque. Joga o rei pra casa de H2, esse peão tá fraco. Cavalo G5, que super lance, atacando a torre, ameaçando o duplo de cavalo. Como é que faz para defender o bispo? Muito difícil a posição aqui, porque para cá não pode, vai levar o duplo de cavalo. Para cá o peão não deixa, esse peão não deixa, aqui tem o cavalo, não dá. Por isso torre G7 foi jogado, não tem mais como salvar. Que bonito isso, né? Não tem mais, porque você fala assim, ainda pelo menos vou atacar o cavalo, mas vai cair o bispo com cheque. E é o que acontece na partida, é esse momento, o Ivanchuk sabe que ele tem todas as condições de vencer, basta ele conseguir dominar o relógio. Torre G7, cai o bispo com cheque, o rei escapa, torre F5 faz a proteção. C5, claro, o Akobian ainda vai tentar alguma coisa, quem tem peão passado tem esperança. Ivanchuk segue com cavalo aqui em F3, torre vem para casa de A7, cavalo por H2. Ivanchuk agora também tem um peão passado. Torre por A6 com cheque, rei D5, o rei de Ivanchuk vai andando pelo tabuleiro. Torre D6 com cheque, rei C4, cuidado que ele vai jogar rei D3 e vai capturar o rei. Rei por E2 ele tá ameaçando. C6 foi jogado. Torre em F8, é porque o rei de Ivanchuk, pô, eu vou explicar essa parte porque tem gente que pensa que eu falei besteira aqui. Agora eu vou falar um negócio sério aqui. Agora eu vou falar um negócio sério. Deixa eu tirar aqui pra vocês lerem bem o que tá escrito na minha camiseta. Ó, agora eu vou falar um negócio sério aqui pra vocês. Quando eu falo que ele vai jogar rei D3 e vai comer o rei, tem muita gente que pensa que eu tô falando errado. Que talvez eu não saiba jogar xadrez, porque aqui a torre tá dominando, o rei não pode comer rei, não existe comer rei, não existe capturar rei, muito menos comer rei. O Ivanchuk, ele é o único jogador do mundo que ele vai pra cima do rei e ele come o rei do adversário. Então, cuidado!
Se você acha que eu tô falando besteira, cuidado. Se um dia você jogar com o Ivanchuk, e a chance é grande, cuidado e lembre-se dessas palavras. Rafa, volta pra partida. C6 foi jogado. Quem tem peão passado tem esperança. E quando o peão passado avança, o tabuleiro treme. Torre F8 foi jogado tentando segurar o avanço do peão. Torre por E6, será que esse contra-ataque do Akobian pode ser perigoso? Cavalo vem para F3, abrindo alas para o peão avançar. A torre pula para H6 para dominar a casa de promoção, mas agora cai o peão de B4 e esse peão não vai a lugar nenhum sozinho. Rei E3 foi jogado, rei C5 encosta no peão. A C7 dispara o peão, mas depois de simplesmente torre C8, meus amigos. Esse peão tá condenado, aqui existe uma fortaleza, ninguém consegue encostar nesse peão. Se quiser atacar esse peão, o outro avança. E por isso, Akobian abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Vacila Ivanchuk, gênio ucraniano. Que bonito, cara, né? E deixou a torre lá, foi pra cima. Que jogada espetacular do Ivanchuk. O Akobian parecia que estava sofrendo a partida inteira. O Ivanchuk foi atacando nas duas alas. Coisa linda, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação, sei lá, jogar aqui um rei E4, vou tentar ir para cima dos peões. Aqui seria uma possibilidade. H2, deixa esse peão aqui avançado. Rei F5, por exemplo, torre por C7, rei por G4, atacaria o cavalo, atacaria o peão. Parece que isso é bom, não é mesmo? No entanto, aqui torre C6 é uma possibilidade, torre F7 é outra. Vamos jogar um C6 aqui primeiro, atacando aqui a torre. Você não pode trocar e tomar o cavalo, porque o peão promove. Por isso, teria que tentar defender com torre H7, por exemplo. Torre F6 faria a proteção. Como vencer aqui? O ponto todo é que as brancas não tem como progredir numa posição como essa. O máximo que elas podem fazer é dar um cheque e voltar para segurar a casa de promoção. Mas o outro peão vai avançar, o rei está cortado, o rei não pode fazer nada, né? Simplesmente aqui esperar o que vai acontecer. Eu vou dar cheque com o dedo na cara, o rei volta, vem para cá, o rei chega em F2 e aqui acabou. O melhor que as brancas podem fazer, de repente, é sacrificar aqui ou, sei lá, apenas esperar e o inevitável acontecerá, né? Então aqui torre 7 aqui você tem que escolher um dos dois peões. Aqui já não dá mais, né? Aqui você pode fazer qualquer lance aqui. Pronto, torre H8, pronto, você vai promover para dama, não dá mais. Bora dar uma olhada no relatório do chess.com, a precisão. Vassily Ivanchuk fez 90% de precisão com direito a lance brilhante, que foi esse lance aqui, dama em E4, deixando a torre limpa para ir para cima aqui da dama, né? Que esse contra-jogo maravilhoso. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!